Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vivo estás. Olá, meu irmão, olá, minha irmã querida, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um pequeno episódio do nosso Meditai. É manhã de domingo e há algum tempo atrás esse dia foi celebrado e comemorado como o dia da ressurreição. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal, venceu o pecado, venceu a cruz, e agora toda a cristandade no mundo, todos os seres humanos podem desfrutar de uma dádiva de Deus que é a salvação. Mas falando um pouquinho rapidamente sobre salvação, você já ouviu falar sobre um termo que aparece na Escritura chamado propiciação? A propiciação foi algo conquistado por Jesus na cruz, mas muito pouco compreendido por nós cristãos. Propiciar significa basicamente tornar algo propício, mas a expressão traduzida significa aplacar a ira. Esse era o mesmo sentido que nos tempos antigos, os romanos, por exemplo, quando iam fazer uma viagem, eles sacrificavam, ofereciam ali uma oferta de sacrifício para o deus Netuno, para que aplacasse a ira de Netuno, então isso de alguma forma garantisse a eles uma boa viagem. E assim outras culturas também assumiram essa postura de sempre procurar aplacar a ira, né? Pacificar a ira dos seus deuses, das suas entidades. E esse ato se chamava propiciação. E foi o que Jesus fez por nós. Jesus se tornou propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Então imagine o seguinte: do que Jesus nos propiciou? Jesus nos propiciou, nos tornou solícitos a Deus, conectados novamente a Deus, aplacando a ira de Deus. A Bíblia diz que o pecado suscita a ira de Deus. Há vários textos falando sobre a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Então, quando aparece no Getsemane lá a expressão de Jesus falando, né, Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele não está falando do cálice do sofrimento, como muita gente prega, inclusive isso erradamente. O cálice que Jesus fala ali, Jesus não tinha medo do sofrimento, do pecado, ele não tinha nenhum tipo de receio quanto a essas coisas. Mas o cálice ali era o cálice dito pelos profetas. Se você olhar lá, Isaías fala isso, e outros profetas do Antigo Testamento vão citar o cálice da ira de Deus. Então o que é isso? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é o resultado genuíno de uma afronta que é feita à santidade do Senhor. Então Davi fala assim: eu pequei contra ti. Então ele sabia que o seu pecado era direcionado. Quando nós cometemos um pecado, o nosso pecado ele afronta diretamente, ele bate de frente com a santidade, com o caráter santo de Deus. E qual é a resposta? Qual é o resultado imediato disso? A sua ira. Então, nós estávamos sob a ira de Deus, o cálice, né, para sugerir que havia uma ira, como que um ajuntamento, né? Um cálice é isso, é um transbordar, é algo que está acumulado de ira, estava sobre nós. E Deus, com toda a sua justiça, deveria nos punir. Mas o que é que eu e você poderíamos fazer com a ira? Nada. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de aplacar a ira do nosso Deus, sendo nós ainda pecadores. Mas olha que coisa interessante, queridos. Jesus se tornou a nossa propiciação. E ele assumiu, ele bebeu da ira de Deus que era contra nós. Esse foi o cálice que Jesus bebeu no Getsemane. Ele se tornou propiciação, ele recebeu a paga pelos nossos pecados no seu próprio corpo, no seu próprio espírito. Ele sentiu essa dor, não a dor do chicote, mas a dor dos nossos pecados. E Jesus não precisava passar por isso. Esse é um cálice que ele não tinha que beber, ele não precisava beber.
Então pense sobre isso, porque o Senhor se fez propiciação pelo meu e pelo teu pecado. E esse é o primeiro de muitos problemas que o Senhor resolve na salvação, que por conta da ruptura com o pecado. Ele resolve vários problemas. A salvação é um complexo de soluções que Cristo nos oferece. A propiciação é o primeiro deles. Se der tempo, nós vamos falar dos outros para que você tenha uma compreensão muito mais ampla daquilo que Jesus fez pela minha e pela tua vida. Então, celebre, adore, exalte, glorifique, cante louvores a Deus, porque o que o Senhor fez, a obra que Ele fez, a obra que Ele conquistou, há mais de 2000 anos atrás, numa manhã como essa, quando Ele se levanta da cruz, quando Ele se levanta do sepulcro, é alguma coisa para ficar marcada na nossa vida, ok? Então, celebre ao Senhor e bendiga, porque Ele é digno de louvor. Deus te abençoe.